Imagina só, dois países separados por um oceano com histórias completamente diferentes. Ou será que não? Quando Brasil e Haiti entram em campo, não é só um jogo de futebol. É o encontro de duas nações cujas histórias se cruzaram de forma que poucos conhecem. E hoje eu vou te contar tudo. Final do século XVIII, o Haiti, então chamado de Saint-Domingue, era a colônia mais rica do mundo. Açúcar, café, cacau, tudo produzido nas costas de 500 mil de pessoas escravizadas pelos franceses. Mas em 1791, algo mudou para sempre. Numa noite de tempestade, na misteriosa cerimônia de Bois Caimã, o sacerdote do voodoo David Boukman reuniu escravizados e transformou um ritual religioso em um grito de guerra. Ali começou a única revolução de escravizados bem-sucedidas da história da humanidade. Dois nomes dominam essa história: Toussaint Louverture, o estrategista, chamado de o Napoleão Negro. Ele era tão brilhante que era comparado também a George Washington. Jogou ingleses, espanhóis e franceses uns contra os outros com uma habilidade política impressionante, mas acabou traído, capturado e deportado para a Europa, onde morreu de frio e fome. Trágico. Quem herdou a tocha foi Jean-Jacques Dessalines, o radical. Ele foi o homem que cruzou a linha final. Derrotou as tropas francesas de Napoleão, aproveitando o terreno e uma aliada inesperada, a febre amarela, que dizimou os soldados inimigos. Em 1º de janeiro de 1804, Dessalines proclamou a independência. O Haiti se tornara a primeira república negra livre do mundo. Mas aí veio a surpresa. Ele se autoproclamou imperador. O sucesso subiu a cabeça. A democracia que os escravizados tanto sonharam não chegou. Pelo menos não ainda. Em 1805, Dessalines assinou uma constituição que causou choque no mundo inteiro. O Haiti seria, por lei, uma nação exclusivamente para negros. Todos os brancos que permanecessem na ilha, estimados entre 3 a 5 mil pessoas, seriam condenados à morte e fuga. As únicas exceções? Os poloneses e alemães, que haviam lutado ao lado da Revolução. A solução foi elegante e brutal ao mesmo tempo. A lei simplesmente os redefiniu como negros. Essa atitude radicalizou o isolamento do Haiti. A França se recusou a reconhecer a independência. Os Estados Unidos, que inicialmente simpatizavam com o movimento, viraram as costas, especialmente o presidente Thomas Jefferson, apavorado com o que poderia acontecer no sul escravagista americano. E é aqui que o Brasil entra em campo. A notícia da Revolução Haitiana cruzou o Atlântico e caiu como uma bomba no Brasil colonial. Surgiu então um fenômeno chamado de haitianismo. E ele tinha dois efeitos completamente opostos. Para a elite fazendeira, foi puro terror. Os donos de engenhos e senhores de escravos perdiam o sono imaginando uma revolução sangrenta acontecendo em suas terras. Correram para mudar leis, apertar o controle, sufocar qualquer faísca de rebeldia. Para os escravizados e oprimidos, foi combustível puro. Se o Haiti conseguiu, por que não o Brasil? O exemplo mais poderoso disso, a revolta dos malês na Bahia. Os revoltosos carregavam algo simbólico e ousado, medalhões com o rosto de Jean-Jacques Dessalines. Era uma declaração pública, uma provocação, uma mensagem clara.
Sabemos o que aconteceu no Haiti e nós também queremos liberdade. Em 1798, outro movimento que a história conhece como a Conjuração Baiana também bebeu dessa fonte haitiana. E em Sergipe, panfletos circulavam com uma ameaça direta, gritando nas ruas: morram os marotos e os caiados. Morte aos portugueses e aos brancos. É a tradução. O haitianismo não era só um medo da elite. Era uma força real, viva, que movia pessoas dispostas a tudo. E o impacto haitiano não parou no Brasil. Simão Bolivar, o libertador da América do Sul, chegou a se refugiar no Haiti quando suas campanhas militares vacilavam. E os habitantes não apenas o acolheram, enviaram soldados, recursos e apoio material direto. Homens do Haiti lutavam ao lado de Bolívar, ajudaram a conquistar a independência da Venezuela. A primeira República Negra livre do mundo ajudou a libertar metade de um continente. Isso raramente aparece nos livros de história. Mas o preço da liberdade foi brutal. Isolado diplomaticamente, o Haiti ficou vulnerável. No século XIX, a França voltou com uma proposta perversa. Reconhecemos sua independência se você nos pagar uma indenização. Uma indenização ao colonizador pela própria liberdade. O Haiti pagou e essa dívida sangrou o país por mais de um século. Depois vieram as ditaduras. A mais sombria foi a de Papa-Doc Duvalier, que criou a temida polícia política dos tontons macoutes, que extorquiam, roubavam e matavam. Para se blindar, Papa-Doc foi além. Se declarou a reencarnação de uma divindade do Vodou, tornando qualquer oposição a ele uma heresia. Depois dele, Baby Doc, seu filho, continuou o regime de terror. Em 1915, os Estados Unidos invadiram o país, com medo de uma influência alemã na região. A ocupação durou quase 20 anos e foi brutal, chegando a reinstaurar uma forma de trabalho forçado para a população. No século XXI, as histórias se cruzam de novo. Em 2004, o Brasil assumiu a liderança da MINUSTAH, uma missão de paz da ONU no Haiti. O governo Lula enxergou ali uma oportunidade estratégica, projetar o Brasil internacionalmente e pleitear um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Por 13 anos, soldados brasileiros estiveram em solo haitiano. E foi durante essa missão que o Haiti foi atingido por um terremoto devastador em 2010, um dos maiores desastres humanitários da história recente. Então, quando Brasil e Haiti entram em campo, lembre-se, esse jogo carrega o peso de 2 séculos de história compartilhada, de revoltas, medalhões, soldados, terremotos e missões de paz. O Haiti foi o país que inspirou escravizados brasileiros a sonharem com liberdade. Foi o país que ajudou a libertar a América do Sul. E foi o país que, apesar de tudo, da pobreza, das ditaduras, dos desastres, continua de pé. Futebol é futebol, mas história é outra coisa. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com quem precisa saber dessa história. Até a próxima!